Zerão falar com você, hein? Abraço grande. Você sabe... esse é o ano do peixe. Eu sei. O senhor fala isso desde que o senhor veio aqui, o peixe não ganha. Bom, se bem que ganha o paulista. Mas sabe o que eu ia dizer? Eu me lembro que eu fiz uma entrevista com o senhor tinha, acho que o governador Mário Covas tinha recém-falecido, o senhor assumiu o governo. E tinha uma onda de sequestro aqui em São Paulo. Uma onda desgraçada de sequestro aqui em São Paulo. Aí o senhor, participando comigo no Cidade Alerta, lá da Rede Record de televisão, o senhor falou assim, exatamente o que ele está falando agora, isso há 16 anos atrás, se me falha a memória. 16 anos atrás. Você falou assim, ô Datena, porque todo mundo fala que o senhor tem uma fala mansa e tal. Não é porque o cara tem fala mansa. Eu nunca vi o Kung Fu gritar. E ele brigava pra caramba. Não é porque o cara tem fala mansa que ele é um sujeito que não tem coragem. Pelo contrário. Pode dar água pro governador, que ele gosta de água e café, o que ele mais gosta. Agora, o detalhe é o seguinte, o senhor disse assim, ô Datena, eu me lembro que o senhor estava num link. Naquela época era a televisão a lenha ainda, para funcionar o link era difícil. O senhor falou assim, ô Datena, sequestrador aqui em São Paulo, ou ele se entrega ou é bala. E aí foi um quiprocó desgraçado, mas começou ali a resolver o problema de sequestro em São Paulo. O senhor dá muita atenção à segurança pública, precisa melhorar muito em São Paulo, está melhorando, precisa melhorar no Brasil. A questão da segurança pública, eu concordo com o ministro, realmente coloca em xeque a nossa democracia. O senhor pensa em, sendo candidato à presidência da República, em criar um Ministério de Segurança Pública? Eu acho que o Brasil, além de outros problemas, tem na segurança pública um dos seus tendões de Aquiles. Um grande problema, talvez um dos maiores problemas do Brasil inteiro. E eu vejo que nós temos que ter dois atores aí mais presentes. Os municípios, porque polícia é também uma ação no território. Você pegar o livro do Rodolfo Giuliani, prefeito de Nova York. Tolerância zero. Tolerância zero, é tudo da prefeitura, bombeiro da prefeitura. Então, nós precisamos trazer os municípios. Você falou de sequestro. Quando um Marais corintiano foi sequestrado, ele estava no cativeiro em São Paulo, isso há 15 anos atrás. Mas os sequestradores, Norambuena, chilenos, argentinos e brasileiros... Foi solto em progressão de pena e desapareceu. Então, esse pessoal estava em Serra Negra. E foi o guarda civil lá de Serra Negra que achou aquele pessoal meio estranho e avisou a polícia. Então eu defendo que nós temos que trazer os municípios para ter uma participação maior na questão da segurança e o governo federal. Os Estados Unidos têm 5 mil quilômetros de divisa com o México, é um problemão. Nós temos 17 mil quilômetros de fronteira seca. Então, com países que são produtores de droga. E não dá para fazer muro, né? Não dá para... 17 mil quilômetros. É tecnologia, informação e inteligência. Vai daqui no Japão. Mas a gente tem alguns sistemas, por exemplo, eu sei até que o senhor vai falar, mas nós temos um sistema que funcionaria para caramba, que é o sistema de drones. Tá? O sistema de drones, ele poderia até atacar, mas a principal utilidade do drone é você levantar o drone e perceber se tem caminhão atravessando fronteira, avião e tal. E o drone poderia fazer o papel que faz hoje o Super Tucano, que é dar advertência, se o cara não descer e meter bala, ou dizer o caminhão que está passando. Sabe quantos drones a gente tem operando? Um em Malemar, porque não foi para frente, não tem dinheiro. Como é que você vai fortalecer, por exemplo, fronteira se não tem dinheiro? Governar é escolher. O dinheiro nunca vai dar para tudo. Você tem que cortar de um lado e colocar do outro. Aliás, hoje tem, dois editoriais, um da Folha de São Paulo e outro do Agora, destacando o rigor fiscal de São Paulo. São Paulo, mesmo numa crise que é a maior dos últimos 100 anos, que foram 3 anos de recessão, conseguiu manter investimento. Ora, o governo federal tem um orçamento infinitamente maior. Eu vejo que é possível. Eu propus criar uma agência nacional de inteligência, que não vai gastar quase nada, porque Polícia Federal você já tem, Polícia Rodoviária Federal, Forças Armadas, ABIN, Gabinete de Segurança Institucional, e a inteligência dos estados, as nossas inteligências estaduais, integrar tudo isso, tecnologia, informação, inteligência, relações exteriores. Nós precisamos ter um entendimento com os países vizinhos
e combate duro. Tráfico de droga é crime federal. Tráfico de arma é crime federal. Lavagem de dinheiro é crime federal. Então o governo federal tem que entrar para valer nessa luta. O senhor falou em situação fiscal. A crise fiscal do Brasil é tão grande que a gente foi rebaixado agora, em termos de nota da Standard. O senhor acha que passa por aí também esse rebaixamento, da questão da crise fiscal que o Brasil enfrenta? Porque pouca gente não presta atenção, mas o senhor deve saber, um político bem inteirado deve saber. As pessoas não sabem disso, que a corrupção, que é desgraçadamente nociva ao Brasil, ela significa quase que 1/3 só do que representa a sonegação fiscal. Todo mundo fala, hoje está na moda de falar de político corrupto, porque tem muito mesmo. Tem muito político ladrão na política brasileira. Mas a sonegação fiscal, ela chega a ser mais nociva ainda, 3 ou 4 vezes, quase que 3 vezes mais do que o que leva à corrupção dos cofres públicos. E você tem razão, Datena, de que a sociedade não está bem consciente da gravidade da situação fiscal. Imagine quem está nos ouvindo aqui no 90 Minutos, na Rádio Bandeirantes. Está no UOL também, né, ô Garrafa? Está no UOL, o senhor está sendo acompanhado do mundo inteiro, no portal da Band e na TV Band News. Então, imagine você dever 75% do PIB brasileiro, o governo federal, dívida bruta federal, PIB de 6,5 trilhões, você dever 4,5 trilhões, não pagar absolutamente nada e gastar 160, 159 bilhões a mais do que arrecada por ano. É óbvio que é gravíssimo. Então, o rebaixamento mostra bem a gravidade da situação fiscal. Aí, o que se propõe? Mudar a regra de ouro, que é um absurdo verdadeiro. Uma das coisas boas da Constituição de 88 é a chamada regra de ouro. Não, você não pode se endividar para custeio, para pessoal. Das poucas, né? É das poucas coisas boas. E aí querem mudar a chamada regra de ouro, que não pode. O que precisa é cumprir a regra de ouro. O governo não pode fazer financiamento a não ser para pagar investimento ou o principal da dívida. Senão essa coisa vai explodir. Mas eu acredito que é possível sim recuperar. Nós já estamos tendo uma recuperação da economia. O que ela não pode ser é cíclica. Cai, sobe, cai, sobe. Ela precisa ser sustentável, a recuperação econômica. E para ser sustentável, você tem que ter uma agenda de competitividade. Você citou uma reforma importante, tributária. O modelo tributário brasileiro é caótico. Então, uma das primeiras reformas, que entendo que são necessárias o ano que vem, é a reforma tributária, para simplificar o modelo tributário brasileiro, diminuir sonegação, elisão fiscal, desburocratizar, né, que é importante. O senhor teria peito para combater a reforma da Previdência? Aliás, eu já ouvi essa colocação, eu sei até a resposta, porque ontem alguém disse aqui que o senhor já tinha proposto isso há mais tempo, né? No ano eleitoral, porque não é uma medida, obviamente, que dá voto. Olha, eu acredito, Datena, que as coisas explicadas corretamente, o povo erra menos que as elites. Cabe a nós explicar. A reforma da Previdência que eu defendo é um regime geral de Previdência, é uma só. Não tem sentido você ter um tratamento para o servidor público e o outro para o servidor privado. Então, o aposentado do INSS, trabalhador da agricultura, da indústria, dos serviços, profissional liberal, vai aposentar com o teto do INSS 5 mil e a média de aposentadoria em 2016 foi R$ 1.191. R$ 1.191. A média do serviço público federal executivo em 2016, no mesmo período, foi R$ 8.000 de média, benefício médio de aposentadoria. No judiciário, 16, não é de juiz, é do Poder Judiciário, R$ 16.000 de média. E do Legislativo, R$ 27.000 de média. Não é possível você ter um sistema desse. Mas, por exemplo, se a classe política não se acovardar, porque eu acho que está perto disso, e realmente resolver votar a reforma da Previdência, o senhor, como candidato a presidente da República, deve ser o candidato do PSDB a presidente da República, o senhor vai ter peito na campanha de defender uma coisa que
O povão não está aceitando até agora, que o governo não soube explicar até agora. Eu vou defender aquilo que eu acho que é necessário para o país. Não é possível um país de dimensões continentais do Brasil, que é um dos maiores países do mundo, que tem escala, tamanho, recursos naturais impressionantes, subsolo, petróleo, gás, minério, agricultura mais eficiente dos trópicos, indústria de sapato, quando está tendo aqui o Coromoda, até avião, serviços melhores que tem, com o povo trabalhador não crescer, ir para trás. Não é possível, alguma coisa está errada. O Brasil da década de 30, década de 70, foi o país que mais cresceu no mundo. Cresceu 5% ao ano durante 40 anos. Depois perdeu competitividade. No mundo, a marca do nosso tempo é a mudança. E a velocidade da mudança. É tudo muito rápido. E reforma tem que fazer no primeiro ano do mandato. Se você perdeu o primeiro ano, perdeu o governo. O primeiro ano você consegue. Claro que a reforma da Previdência eu defendo já. Que seja feita já agora em fevereiro. De que forma? Eu acho que tem que votar a proposta que lá está. Ela não é a ideal, mas ela é necessária. Primeiro, porque ela vai corrigir essa mudança entre o setor público e o privado. E segundo, em razão da questão fiscal. É nítido que nós estamos vivendo mais. Então, é questão atuarial. Eu já fiz a reforma da Atena em São Paulo em 2011. Todo mundo que entrou no serviço público de lá para cá vai aposentar com o teto do INSS. Vai aposentar com o teto. Dali para frente é Previcom, é previdência complementar, capitalização individual. Não é benefício definido, é contribuição definida. Então o déficit vai ser zero no futuro. Da política e da vida, você não pode desprezar a hierarquia. Então está o Fernando Bitter aqui, que é o meu diretor de jornalismo, além de hierarquia, é um dos mais brilhantes jornalistas de todos os tempos no Brasil, é o mais premiado que eu conheço, e por uma questão de preservar um emprego nessa situação de 13 milhões de desempregados, eu acho bom deixar o Bitter fazer uma pergunta aqui, uma ou duas, ou três, ou 10 se ele quiser. Se o Mário Bacê quiser aqui também vir fazer entrevista, não tem problema nenhum. Eu nunca vi tanto chefe aqui. Aliás, o presidente não está, o Johnny, porque ele está em Nova York, senão ele estaria aqui. E se ele estivesse aqui, eu sairia da mesa e deixaria o Mitre, o Bacê e o Johnny conduzir a entrevista. Mas, Fernando Mitre, o detalhe é o seguinte, o governador está à sua disposição, é um prazer tê-lo aqui. O prazer é meu. Eu imagino, sob o comando da Atena, fazer uma pergunta é uma honra dupla ao senhor e da presença dele. Governador, ainda sobre a reforma da Previdência, o Brasil perdeu aí mais um grau ali de Standard Poor's e o argumento foi a reforma da Previdência que está demorando a ser aprovada. O mercado tem uma certa obsessão justificável, aliás, pela reforma da Previdência. Tem aí um projeto, deve ser votado no dia 19 de fevereiro, mas esse projeto ele começou originalmente propondo uma economia de 800 bilhões em 10 anos, já está em 500. E daqui a pouco perde mais um pouco, porque tem ali uma área que ainda está sendo negociada. A impressão que eu tenho é que, se for aprovado, o que não é fácil, esse projeto do jeito que está, não resolve o problema. Na campanha de 2018, a reforma da Previdência continuará na pauta, pelo menos se os candidatos tiverem coragem de enfrentar esse assunto, porque até hoje eles correram do assunto. Foi o que eu perguntei para ele. Exatamente. A minha pergunta é o seguinte, se aprovar agora, nós temos aí uma falsa paz durante, digamos, um mandato ou dois. É muito fácil escamotear o assunto. Se quiser enfrentar de verdade o problema, a questão fiscal, que é trágica a questão fiscal brasileira, nós temos que entrar com tudo nessa campanha. Eu queria saber se o que o senhor vê de positivo nesse projeto e o que o senhor acrescentaria nele. Olha, a reforma da Previdência ela tem dois objetivos. O primeiro é de justiça, que o Brasil tem sistemas totalmente injustos. Né? O Brasil é um país, não é apenas desigual, ele é injusto na maneira como arrecada tributo, na maneira como devolve. Então não tem sentido você ter 32 milhões de aposentados e pensionistas, cuja média é R$ 1.100, e no poder público ter R$ 27 mil de média, em alguns poderes. Então é preciso corrigir isso. Esse é o primeiro objetivo da reforma. A outra é fiscal. E o rebaixamento do Brasil é a questão fiscal. O Brasil está com as contas públicas ainda em situação grave. O que tem que fazer? Tem que cortar gasto, e cortar para valer,
diminuir o tamanho do Estado. E é possível fazer isso sem reforma política? As reformas são necessárias, mas você tem muita medida microeconômica. Nós temos 154 empresas estatais, grande parte delas dando prejuízo. Nós temos, qual é o déficit fiscal desse ano? Vai dar 130 bilhões. Tem mais que o dobro disso de renúncia fiscal, mais de 300 bilhões. Essas renúncias fiscais estão sendo analisadas, o custo-benefício de cada uma delas para a sociedade. Então é importante. Então você tem corte para fazer, diminuir o tamanho do Estado, que não depende de reforma, medidas microeconômicas que você pode fazer, reforma do sistema bancário, que está hoje super concentrado. Uma coisa é reduzir os juros da Selic, outra coisa é os juros lá na ponta, permitir uma competição melhor no sistema bancário, reformas estruturantes. Eu diria que a reforma política ela é necessária, porque não é possível ter esse caos aí de 35 partidos. Reforma tributária, você simplificar o modelo tributário. A reforma previdenciária, se não for concluída esse ano. Destacaria a reforma de Estado, né? Quer dizer, é preciso diminuir o tamanho do Estado, muita coisa não se justifica mais. Então você tem um conjunto de questões que precisam ser feitas. Agora, o Brasil tem tudo para recuperar. Número de políticos, o Brasil não tem político demais e gastando demais? Olha, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu fui eleito vereador na minha cidade natal, em Pindamonhangaba, quando era estudante de medicina, porque eu era do movimento estudantil, do Mandabrasa, do MDB, 1973. Como eu dava aula no Madureza naquele tempo, eu tinha os operários das fábricas, eram meus alunos à noite no Madureza, para pagar a faculdade de medicina. Então eu fui o mais votado. Eu fui vereador, presidente da Câmara, depois líder do MDB. Vereador não ganhava um centavo, numa cidade que não é pequena, ainda tem 170 mil habitantes hoje. Não ganhava nada. O problema não é, nós éramos 13 vereadores. O problema não é o número, o problema é que virou uma coisa absurda no Brasil inteiro. O senhor acha que político está ganhando demais, é isso? E que deveria ganhar uma coisa compatível com a situação do brasileiro? Não é só o político, é o custo do conjunto. Os aspones. Se você pegar quantos funcionários tem o Senado Federal? Quanto custa um deputado lá? O problema é o tamanho da coisa. Eu sempre digo, olha, a sociedade deve exigir dos governos um ajuste municipal, estadual e federal. Todo mundo tem que diminuir. Na década de 70... Mas todo mundo fala em diminuir, mas quando quer cortar assessor, cortar verba, ninguém quer. Mas eu vou dar um exemplo da Atena. Na década de 70, o Brasil crescia 12% ao ano. 10, 12% ao ano. Chamaram Milagre Brasileiro. Sobrava dinheiro. Então foram criando estruturas. O que eu fiz agora nesses últimos anos? Eu fechei a Fundação CEPAM, Fundap, Sutaco, Serete, Cepetur, fui fechando tudo, porque cada um põe um andar no prédio. Penduricado. O prédio vai subindo. Tem que podar isso aí para dar força às questões de Estado realmente necessárias. Como tem coisa demais, penduricalho demais e acessório demais, falta para o essencial. Você vê a crise de dificuldade de financiamento na área da saúde. Mas eu sou otimista. Eu acho que poucos países têm tanta condição de se recuperar e ter um crescimento sustentável como é o Brasil. O país é extremamente rico em produção de minerais, em commodities, em tudo. O Brasil tem tudo para ser produção de alimentos, agronegócio, não tem dúvida. Mas vamos falar de campanha eleitoral, né? Eu não sei se o senhor tem mais medo dos amigos ou dos inimigos. O Mitre vai fazer debate aqui Não. Ele sempre fará debate. Não existe debate sem Mitre e não existe debate em qualquer outro lugar. Sem debate. Não tem. Não existe. O Mitre debate significa uma coisa só. Mitre debate e Band sempre largam em primeiro lugar. Eu preciso contar aos ouvintes. Não, você pode contar, mas peraí, deixa eu botar a ordem nessa casa aqui. Eu entrevistei o Jô Soares, ele queria me entrevistar. Agora estou querendo perguntar para o governador, ele pergunta para mim. E agora você vai assumir a entrevista. Se vocês quiserem, eu vou embora daqui. Não, Datena, eu só queria... Bom. Eu só queria dizer uma coisa que é muito importante. De fato, a Band é pioneira nos debates. Mas o governador Alckmin é o primeiro parceiro da Band, é o primeiro que diz, estarei lá.
E eu quero ouvir do governador isso. O senhor estará aqui no primeiro debate, governador? Se Deus quiser. Claro que não foi ainda homologada a candidatura. Mas sendo homologado, o senhor estará no primeiro debate aqui. Estaremos no primeiro debate aqui com o Mitre. O Mitre usou essa entrevista já para convidar o governador como candidato do PSDB. A pergunta seria essa mesma. Eu me lembro de um debate aqui que o doutor Enéas, candidato a prefeito de São Paulo, perguntou para o Fernando Collor, que foi candidato a prefeito, depois foi cassado no final. Perguntou, ele tem esse pequeno defeito, o Collor. Falou bastante de meio ambiente, de saúde, meio ambiente, ele era médico, doutor Enéas, e aí perguntou, candidato, distrito de Marcilac, me dê a composição do ar atmosférico, percentual de oxigênio, nitrogênio, monóxido e dióxido de carbono. Né? Então, o Collor ficou branco, o Collor. Mas ele se virava bem em todos os sentidos. A questão é realmente a pergunta. Né? As pesquisas mostram os candidatos das pontas aí, de um lado o Lula, com a força que ele tem, do outro lado o Bolsonaro, disparados na frente. O Lula bem na frente do Bolsonaro, o Bolsonaro vindo em segundo lugar, e uma divisão no centro, pintando o Meirelles, pintando aí o Rodrigo Maia. E essa divisão do centro não favorece esses candidatos que estão na frente, e a sua candidatura não está demorando um pouquinho a subir, porque, eu não sei, política deve ser mais ou menos como na vida. A gente tem que cuidar mais dos amigos do que dos inimigos. Né? Porque já tem uma onda dentro do PSDB que se o senhor não decolasse até abril, que o outro seria o candidato. Existe realmente esse rumor ou está praticamente definido com os caciques, chamados caciques do PSDB, que o senhor vai ser o candidato a presidente da República? Olha, Datena, primeiro em relação à pesquisa. Pesquisa antes de debate e antes do horário de rádio e televisão é um olhar para trás, não tem significado. A pesquisa equivale a depois uns 15 dias de rádio e TV e dos primeiros debates. O eleitor, sabiamente, ele define mesmo no final. Compara, observa, amadurece. Aí, depois do 7 de setembro, o Hélio Garcia dizia, o voto se define depois da parada militar, 7 de setembro, onde eu guardei meu título de eleitor. Aí que define. O Aécio tinha, em abril, nós estamos em janeiro, ele tinha em abril 5%. O João Dória, acho que em janeiro, devia ter 2%. Eu ia lembrar do Dória, tinha 2,5%. 2,5%. Eu tenho 9 a 12%. Então, não me preocupa muito. Claro que o Brasil tem uma jabuticaba, né? Só o Brasil. Essa fragmentação partidária. Eu tenho defendido a união. Acho que nós precisamos unir o país para evitar extremismos, porque extremismos levam à Venezuela, né? Levam ao caos. O Brasil não precisa de showman. Né? Quem quer assistir show tem um gênio no Brasil. Né? O Brasil precisa de quem resolva os problemas. O centro aposta nisso, né? do equilíbrio, né? Para a condição da crise. Reformas. Você precisa de uma agenda reformista. O senhor acha que precisa unir o país? Claro que precisa, mas antes precisa unir o centro político, que está todo dividido. Como é que o senhor vai fazer com os aqueles que pensam como o senhor, mas estão ali disputando o mesmo espaço? Ninguém vai em janeiro já dizer não tenho candidato. Não vai. Essas coisas vão ocorrer lá para julho. Concorda, Tânia? Claro. Então vai em janeiro, já abre mão. Meu partido já está fora da disputa. Não, isso é um processo que vai amadurecer. Que leva a negociações. Que vai levar negociações. E também não vai ter um só. Você vai ter uns 2 ou 3 aí no centro. Aí o próprio eleitorado, ele vai ao longo da campanha, alguém vai para o segundo turno. Quem abrir mão da campanha não vai abrir mão à toa. Quem vai apoia com objetivos. É claro que a gente já conhece. Eu disputei o candidato mais forte, que era o Lula. 45 milhões de votos, não foi? Eu tive 42. 42 milhões de votos. Muita gente não pensa nisso, mas naquela época em que o Lula era o Lula, que estava ali com 83% de aprovação, as pessoas esquecem que o senhor teve... O Datena, e presidente da República. Presidente da República. Reeleição. Sim, mas era ele e o padre Cícero. E o senhor teve mesmo assim 42 milhões de votos. Hoje, num cenário em que o Lula está desgastado,
Primeira pergunta é uma coisa óbvia. Se o Lula vai ser candidato, na sua opinião, ou se ele para na segunda instância de Porto Alegre. Subiu o meu som aqui. Eu não sei por que acontecem umas coisas aqui que eu não estou entendendo. Está no ar, pelo menos, a rádio? Se estiver no ar, subiu o som do meu fone aqui, eu não sei por quê. Mas o senhor acredita que o Lula para no meio do caminho, da segunda instância agora, lá em Porto Alegre? O senhor acredita que vai ter bagunça lá em Porto Alegre, que o PT, aliás, o PT é mestre nisso em fazer oposição, né? Esse é o grande detalhe. E se de fato, na época, o senhor teve 42 milhões de votos contra o Lula fortalecido, agora o Lula, mesmo passando, não sendo condenado em segunda instância, o senhor acredita que ele está mais fragilizado e que pese ter esse percentual de quase 34% das pesquisas? Olha, eu estou preparado para enfrentar o candidato mais forte, que é o Lula. Eu preferi enfrentar o Lula ou não? Se ele for candidato, vamos enfrentá-lo e vamos trabalhar para convencer. Em política você não obriga, você conquista. Mostrar que o caminho, né, para o Brasil crescer, ter emprego, renda, melhorar a qualidade de vida é outro. Agora, também quero dizer em relação a essas ameaças de petista, que petista não está acima da lei e nem à margem da lei. A lei é para todos. Então, essa coisa de ameaçar, não é possível. Ninguém está acima da lei. Não é petista que está acima da lei. Ninguém está acima da lei. Agora, nós estamos preparados para o trabalho político de convencimento. Que nenhuma eleição é fácil. E é bom que não seja fácil. É bom, porque eleição disputada, você tem mais debate, comparação. Tem um detalhe que o Mito me chamou a atenção um pouco antes dessa entrevista. Se o Lula hoje é mais fácil de atacar, exatamente pelos problemas todos envolvendo o partido do presidente Lula, isso é um privilégio dele. O seu partido também tem um monte de problemas, Aécio Neves e daí por diante. Também o seu partido e os partidos de uma forma geral não estão fragilizados nesse aspecto e não vai ser difícil você centrar fogo no candidato adversário, sendo que vai falar, e você está sentado em cima do próprio rabo, você não está olhando o que está acontecendo no seu partido? Não vai ser mais ou menos assim o debate? Eu acho muito bom que campanha seja acirrada, porque ganha o eleitor, né? Ganha o eleitor. E é próprio do presidencialismo campanha dura, de canelada. No parlamentarismo... Vai ser assim, assim? Vai, não tem dúvida. Não tem aquele negócio de Lula light, nada, não existe Alckmin isso. light? Não existe, porque é típico do presidencialismo. No parlamentarismo disputam os partidos. E quem faz maioria no parlamento, o líder do partido vira primeiro-ministro. É uma campanha de partidos, de temas. No presidencialismo é de pessoas, é um embate de personalidades. Ainda mais que os partidos estão fragilizados como estão hoje. Todos os partidos, inclusive o meu, todos estão fragilizados pela fragmentação e pela falta da reforma política. A política brasileira exauriu. Pela roubalheira também. É tudo, exauriu. E a roubalheira também, muito em parte, pelo modelo político errado. Há um princípio em medicina que diz, suprima a causa que o efeito cessa. Precisa agir na causa dos problemas. É o que eu falei em reforma política. Você repete o problema. Por isso que eu falei em reforma política. Se Então, tivesse sido feita lá atrás... Mas não tem a menor dúvida, o Brasil seria outro. Seria outro. Por trás da maioria dos problemas nossos está o sistema político inteiramente falido, inteiramente superado e já recusado pela população. Esse é o problema. Mas eu me lembro aqui aquele primeiro debate do segundo turno, que foi aqui na Band, o senhor foi para cima do Lula, foi um debate duríssimo. Não, aí disseram que eu fui que muito o senhor exagerou. duro, eu fui muito duro. Exato. Uma hora fala que você foi meio, devia ter sido mais incisivo. Aí quando vai para cima foi duro demais. Aquele dia o pau quebrou. Aquela eleição, por que o senhor está preparado para quebrar o pau? Preparado. Por que o Lula ganhou? Porque a reeleição, nós copiamos o modelo norte-americano. É mandato de 8 anos, podendo interromper no meio. É muito desigual. Você vê, o Lula ficou no cargo com a caneta cheia. E eu tive que renunciar ao mandato 9 meses antes, de um governo que eu nem estava disputando. Perdeu, teoricamente, a máquina do governo. Como é que pode uma lei dessa? A lei é para criar situações de igualdade, não situação de desigualdade. Um disputa no cargo, o próprio cargo, e o outro tem que renunciar ao mandato que não tem nada a ver com o cargo. Nesse caso, a sorte é que o Temer tem 6% só. Depende do pai de santo. Se aparecer aquele pai de santo, ele pode ir a 16%. Mas não tem a dúvida. Ele subiu 3%. Que a reeleição facilita quem é governo. E o Temer fora do jogo facilita. Eu tenho a impressão que nessa campanha de 2018 vai ter um confronto
muito claro entre o que nós chamamos de racionalidade econômica e o paternalismo e o populismo. Eu não tenho dúvida sobre isso. Agora, o populismo funciona mais em eleição. Mas deixa eu colocar uma outra coisa aí. O Dória, por exemplo, ele foi um fenômeno político porque ele saiu exatamente como base da campanha dele, ele foi muito bem nos debates, mas ele saiu como base da campanha dele zerado politicamente. Ele se apresentou como não político, o que não era totalmente verdade, porque ele tinha funções partidárias, só não escolheu o Dória à toa. O senhor inventou o Dória e deve ter se arrependido um pouco de ter inventado, porque quase que ele tomou a sua candidatura à presidência da República e estava até tentando. Por isso que eu estou falando que a gente tem que cuidar mais dos amigos da gente do que dos inimigos, principalmente em política. Mas ele se aproveitou da situação de que não era político e de repente se elegeu para um político que agora está pagando a conta, porque governar São Paulo não é brincadeira. Agora, exatamente Dória... em cima dessa pergunta do Bito, depois eu vou perguntar sobre o Dória especificamente para o senhor, mas dessa questão do populismo, não fica mais fácil um outro candidato não político ter mais chance para ser candidato à presidência da República? Porque o seu partido tem problema, o do Lula tem problema, e de repente aí a candidatura específica, independente de partido, como o Luciano Huck, que está surgindo por aí, de repente um cara desse não teria mais chance que vocês? Olha, primeiro, eu sempre estimulei novas lideranças, o próprio Luciano Huck, sempre estimulei. Eu acho que é importante trazer gente nova para participar da vida pública. Agora, a minha pergunta também é o seguinte: o que é o novo? O novo é a idade? É você ter 30 anos ou ter 60? É pela idade? O novo é nunca ter disputado? O novo é nunca ter tido uma administração pública? O que é o novo? Eu acho que o novo é defender o coletivo. O país foi dominado pelas corporações, tanto no setor público quanto no setor privado. Agora, você vai ser piloto de um wide-body, de um Airbus. Você primeiro é monomotor, depois bimotor, depois copiloto. Está dizendo que se o Huck pegasse o avião, ele caía? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo não tem experiência necessária. O Brasil não é um país fácil, porque é um país continental. Mas dentro desse aspecto do senhor, eu vou até ajudar o senhor. Por exemplo, o Lula, que eu votei dele a primeira vez, eu encontrei com ele uma vez indo para Santa Catarina, encontrei casualmente no posto de gasolina, então eu falei: pô, Lula, você não ganha nada, você não ganha uma. Então, o novo pode ser isso, o cara que nunca foi presidente. Isso aí pode ser o novo também, até para ajudar o senhor. Mas o senhor tem a mesma impressão que eu tenho a respeito do Luciano Huck. É a mesma impressão do Rogério Ceni. Vamos trazer para o futebol para o povo entender. O Rogério Ceni era sobre o time do São Paulo, que é o time campeão do Mundial, então é um Brasilzão, vamos dizer assim. Ele podia ter passado pela categoria de base, podia ter pego um time menor para chegar lá. É isso que o senhor está querendo dizer? E quero dizer mais. Eu fui uma vez, da Atena, visitar Coracoralinho, Goiás. Eu era estudante de medicina fazendo o projeto Rondon. E ela falou: olha, guarde o seguinte, vocês que são jovens, estudantes, todos nós estamos matriculados na escola da vida, onde o professor é o tempo. O tempo nos ensina. Eu hoje me sinto muito mais preparado do que em 2006, quando eu fui candidato. Muito mais preparado. Não é só ganhar a eleição, precisa governar. O país precisa crescer, precisa resolver problemas. Tem problema para todo lado. Então, você precisa ter time, precisa ter equipe, precisa ter o mínimo de experiência. Agora, levar esperança. Concordo, a política não pode ser coruja que só pia agouro, Cassandra do Apocalipse. Você tem política, é esperança. Esperança é fundamental. Agora, esperança baseada em... Nós não vamos chegar aí à terra prometida com voluntarismo, mas com trabalho, sacrifício, reformas. Uma vez eu perguntei ao Tancredo, ele tinha acabado de se eleger governador de Minas, ele era possível candidato à presidência da República. Eu perguntei a respeito de idade. Eu falei: governador, o senhor está com 73 anos, estão falando o seu nome aí, que ele negou porque é isso. Eu falei: como é que o senhor vê essa questão da idade? Ele me disse o seguinte: olha, Adenauer reconstruiu a Alemanha com 80 anos. Churchill ganhou a guerra com 70. O Nero incendiou Roma com 30. Eu lembro disso. Mas só que o problema agora é outro. O problema agora é a rejeição aos políticos tradicionais e ao discurso político. Mas aproveitando o próprio exemplo do Churchill, o Churchill, até ser primeiro ministro da Inglaterra, ele ganhou a guerra no peito. O Churchill foi uma coleção de fracassos. Foi. Na primeira toda guerra, experiência. Não, ele comandou a invasão de Galípoli
o Lorde do Almirantado, morreram 400 mil ingleses. Pagou por isso. Não, mas ele pagou não só por isso, ele tem uma série de erros da política que de repente o levaram, exatamente porque ele era um sujeito bélico, ele foi soldado e tal, correspondente de guerra, soldado, combateu, e do momento em que todo mundo achava que não queria que houvesse guerra, ele já dizia, se Hitler é um maluco, ele vai matar todo mundo. E de repente caiu do colo dele, mas ele é uma coleção de fracassos, até fracassando você chega a ser experiente. Perdeu a eleição depois de ganhar. Perdeu a eleição. Por isso que ele dizia que a democracia tem uma série de defeitos, mas continua sendo o único regime e a saída. Mas a questão que você colocava é que agora é a rejeição aos políticos de um modo geral e ao discurso, não é uma questão de idade. Mas o que eu vejo? A renovação, ela é necessária, mas é a renovação da forma de fazer política. Não adianta trocar 6 por meia dúzia. Nós precisamos fazer a reforma política, que não ocorreu. Não dá tempo para inventar um presidente sem experiência, no seu ponto de vista? Não, tudo é possível. Agora, eu acho que a população, executivo, a primeira coisa é quem vai tomar conta do meu dinheiro. Então, uma coisa é legislativo. Vou eleger deputado, senador, discutir ideia. A outra é o executivo. Quem vai tomar conta do meu dinheiro? Margaret Thatcher disse, não existe dinheiro público, existe dinheiro da mesa das famílias, que é retirada da mesa das famílias, do lazer, da comida, da roupa, é retirada das pessoas. Então, primeira coisa é fiscal. O Brasil virou uma bagunça de natureza fiscal. E quem pagou o preço disso foi 13 milhões de desempregados. 13 milhões, 14 milhões de desalentados. Eu acho que a população, se a gente levar todas as informações, o Mário Covas dizia bem, o povo erra menos que as elites. Cabe a nós levar as informações e convencer. E, claro, estamos num país latino-americano. Um dia desse eu vi no muro, chega de fatos, queremos promessas. Então levar esperança. Né? O Mário Covas hoje seria o político ideal para esses debates acirrados aí, não seria? Professor. Não, ele era um cara macho, ele espanhol macho pra caramba. Agora, um dia ele entrou lá no gabinete, a dona Ana, que é a secretária, falou, nossa, governador, como o senhor está bem-humorado hoje? Ele olhou para ela e falou, não conte para ninguém. Ele descia no meio das manifestações e daí por diante. Uma vez um assessor entrou na sala dele, sorrindo, ele falou assim, não me venha com boas notícias. Bom, o político está aí para isso. Agora, é claro, preparar já o senhor para o debate. Por exemplo, acaba de ser divulgada que a notícia de que a Organização Mundial de Saúde divulgou agora um comunicado classificando todo o estado de São Paulo como área de risco para a transmissão da febre amarela. O senhor acha que houve falha do controle da febre amarela aqui em São Paulo? Nós vacinamos, Datena, de 2007 até 2016, 7 milhões de pessoas. Você vai vacinando onde tem necessidade. Então, a região de Ribeirão Preto já está quase toda vacinada. Região de Rio Preto. Agora, a vacina não E foi onde eclodiu o último foco maior, não foi nem em Ribeirão, foi em Rio Preto, né? Mas hoje já tem mais de 95% da população vacinada. Agora, primeiro, vacina não é inócua, então você precisa vacinar realmente onde há necessidade. Depois o critério. Tem vacina para isso? Não tem. Quem produz vacina é Manguinhos, é lá Fiocruz, no Rio de Janeiro. 70 milhões de doses, mas muita gente toma. Isso. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos fracionando. Uma boa notícia aqui para os ouvintes do 90 Minutos. O mutirão, nós tínhamos 7 milhões vacinados, vacinamos no ano passado mais 7, são 14, e vamos vacinar em 30 dias 8 milhões de pessoas. Nós vamos para 22 milhões de pessoas vacinadas no estado de São Paulo, metade da população do estado. E pretendemos, até o final do ano, ter toda a população do estado vacinada. Aquelas que podem ser vacinadas, porque não é todo mundo. O mutirão vai ser antecipado uma semana. Então, ele ia começar no dia 13 de fevereiro, ele vai começar no dia 29 agora de janeiro, sem ser a próxima segunda, a outra. Antecipamos uma semana e conseguimos mais 1 milhão de doses.
além daqueles 7 milhões do mutirão. Então fomos para 8 milhões de doses. Não deve haver pânico. O Davi Wipper dá um exemplo que é... Não, mas sabe o que eu não entendi? Por que vocês mandaram reabrir parque? Para que reabrir parque? Porque o Boulos me deu entrevista aqui, a colocação dele foi bem clara. Mas, senhor, velho, não vai no mato. Só vai no mato, Maria Chiquinha, se você precisar. É uma coisa óbvia. O que você vai fazer no mato? E outro dia alguém, não sei que televisão, pegou uma família inteira dentro do parque liberado, sem a vacina, porque é difícil controlar. Agora, para que liberar? Para que liberar? Para que... Não, mas eu não entendi por que vocês liberaram os parques. Não é melhor esperar passar esse surto, esse pretenso pânico e daí por diante, do que abrir... Não vi por que abrir parque. Por que você não manda fechar o parque agora, nesse momento? Dá uma ordem governamental aqui, fecha esse raio desse parque, não adianta nada, mesmo porque eu já avisei, atenção, o governador mandou abrir o parque, mas não vai no parque que é gelada. O Boulos, que cuida das doenças aqui, falou assim, não vai no mato, só se você precisar, e vai com repelente até a cabeça ou vacinado. Agora é difícil, porque às vezes as pessoas não... Toda aquela população está vacinada. Então aquele chamado corredor, ele está vacinado. Tem uma placas enormes, dizendo, se você não é daqui e não está vacinado... Se o cara for analfabeto? Não, mas ele ouve, né? Pô, tem gente pra caramba que não sabe ler. Não, mas você está falando da placa. Não é Mas melhor fechar o parque? Mas não é Sabe que eu lembro de uma coisa? Eu falei, esse cara vai ser um baita no político. Era campanha para a prefeitura. Eu estava fazendo entrevista com o senhor, com o Maluf, Deus me livre e guarde. Maluf, eu quero que ele fique preso muito tempo ainda. Mas o senhor era um dos entrevistados, era a Marta Maluf, o senhor. E o senhor dentro do trem, eu nunca esqueço isso. O senhor era muito novo. Muita gente não conhecia o senhor. E de repente o senhor está falando dos trens, que adquirir mais trens e tal. O cara falou assim, o senhor não é aquele homem do Covas? Ele falou, sou uma pessoa muito humilde. O senhor não acha melhor fazer isso, mudar o horário do trem do que comprar trem a mais? Aí quando o trem foi embora, a gente desceu da estação, eu ficou olhando assim e falou assim, sabe que é verdade que esse cara está pensando? Eu falei, esse cara vai ser bom político porque ele observa o que o povo fala. Então, observando o que o povo fala, no caso eu, representando o povo, por que você não manda fechar de novo esse raio desse parque até parar com esse negócio de febre amarela? Manda fechar a porta do parque, só deixa entrar quem precisa trabalhar lá. Porque não precisa ter parque aberto, ninguém quer ir na Cantareira. Gente em Mariporã foi contaminada, tem um parque lindo, maravilhoso. Mas para que ficar aberto o parque? Não era melhor fechar agora? A decisão, eu vou ouvir o professor Davi Wipper e o Marcos Boulos, porque eu sou modesto anestesista, eles é que são infectologistas. Eu sou modesto anestesista, que é governador. Eles podem ser o que forem, mas eles são secretários. Pela hierarquia, se eu quiser mandar fechar o parque agora, o senhor manda. Mas as decisões precisam ter um embasamento técnico, né? O que é importante destacar, Datena? Não há necessidade, não deve haver pânico. Então, nós não temos 30 milhões de vacinas nesse momento, correto? Eu sei, mas então, você só acaba com o pânico vacinando o povo, não tem jeito. Mas você precisa ter uma ordem de vacinação, correto? Porque a Ministério da Saúde não precisa ter que vacinar Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, São Paulo. Não tem como ter 40 milhões de vacinas. Por isso o fracionamento. Por isso o fracionamento e mais, por isso a orientação. Então, quem deve ser vacinado? A febre amarela não é urbana. O último caso foi em 1942. Silvestre. Ela é silvestre. Então, é perto de mata. Então, o litoral precisa ser vacinado, porque pode um macaco lá na Mata Atlântica ter o vírus. Sabe o que me deixou mais tranquilo? A explicação que o Boulos deu, depois o Davi acompanhou, isso me deixou mais tranquilo. O Marcos Boulos. Mas me deixou mais tranquilo. Porque ele disse o seguinte, falou assim, esse mosquito, só tem um mosquito que transmite a febre amarela, depois falaram mais um outro, ele falou um, que é o hemacogo, um negócio assim. E esse mosquito, ele não sai da floresta, ele não voa nem 500 metros, como estão dizendo que voa, ele não voa. Então ele tem que estar na floresta. A preocupação minha é se o Aedes aegypti, por exemplo, poderia transmitir a febre amarela. Por que é a preocupação? Porque o último grande surto de febre amarela que houve no Brasil foi transmitido pelo Aedes aegypti. Por uma questão de mutação, ele não transmite mais. Já não é mais uma bomba química, não com certeza absoluta, mas não transmite mais. Então, o cara só pega a febre amarela se ele entrar no mato e não tiver vacinado. Esse é o detalhe.
Não adianta o mosquito picar o cara dentro do mato e o cara vem para fora do mato, o mosquito daqui, que não é aquele que transmite a febre amarela, pica o cara e pica outra pessoa, não transmite febre amarela. Exatamente. Então, é por isso que eu mandei o senhor fechar esse raio desse parque. O único jeito do cara pegar a febre amarela é dentro do parque. Isso já dá uma tranquilidade das pessoas desgraçada. Outra coisa, quem tomou vacina uma vez a inteira, não a fracionada, não precisa tomar mais. Eu tomei há 8 anos atrás, então eu fiquei mais tranquilo. Essas notícias foram tranquilizando. Agora, não adianta você chegar e falar assim, não estou dizendo você, o senhor, mas não adianta a gente chegar aqui e falar assim, ó, não entra em pânico, hein? Se o cara não tomar a vacina fracionada ou não, ele vai ficar em pânico. Mas não há necessidade dele tomar já. Uma pessoa que, o Davi dá um exemplo, quem trabalha na Avenida Paulista e mora no centro, não tem nenhuma hipótese de pegar a febre amarela. Então, ele pode esperar um pouquinho. Nós temos que, neste momento, as áreas prioritárias e próximas às áreas de risco. É. Porque senão nós vamos gastar vacina. Todo mundo vai ser vacinado até o fim do ano. Todo mundo. Os 45 milhões de paulistas que podem ser vacinados. Todos vão ser. Agora, nesse momento, nós temos que priorizar as áreas de risco. São 55 cidades, aliás, 54 cidades, 15 distritos aqui da capital, e quem for viajar. E a vacina, mesmo fracionada, ela tem o mesmo nível de eficácia. Bom, outra colocação que pintou hoje, aconteceu durante o seu governo. Nós podemos ter uma banca de infectologistas, professor Davi Wipe, professor Marcos Boulos e professor José Luiz da Penha. É a segunda vez que eu ouço isso. O Davi falou que eu entendo de febre amarela mais do que ele. Talvez porque eu seja meio amarelo. Deve ser isso aí. E, aliás, nada contra, seria legal, porque eu pareço meio com japonês, meio chinês mesmo, acho legal. Agora, o detalhe é o seguinte, outra notícia que surge, é isso que eu estou falando, né? As coisas vão se sucedendo na política, notícias que já está ruim, fica cada vez pior. Hoje o CAPES, isso aconteceu durante o seu governo, hoje o CAPES está sendo investigado pelo Ministério Público de São Paulo, né, Agostinho? Não é isso, Agostinho? Isso. Sobre o caso das merendas, não é isso? Qual é a notícia aí? Ele foi denunciado. Denunciado pelo Ministério Público. Quer dizer, foi o caso das merendas, que não ficou muito apurado até agora, ninguém foi preso. Tinha um secretário seu... Foram presos. Não, sei, mas o secretário seu da Casa Civil, que parece que tinha suspeita, como é o nome dele? Aparecido? Não. Eu chamei ele de Zé Aparecido, ele disse, não, o Zé morreu. Como é o nome dele? Edson. Na época, eu chamei ele de Zé Aparecido, ele morreu. Mas o CAPES também, agora que o Ministério Público foi atrás dele, essas coisas de política vão ficando de mal a pior. Isso não atrapalha uma campanha à presidência? Atena, vida pública, você tem que prestar contas todo dia. Tem que esclarecer todo dia. Se tiver dúvida, investiga. O que é importante esclarecer isso. Foi feita uma lei federal, que eu até tenho dúvida se deveria ter existido, lei federal dizendo tem que dar prioridade à agricultura familiar. Então, um percentual das compras, lei federal, percentual das compras do governo, você tem que comprar da agricultura familiar. Então, a Secretaria de Educação de São Paulo, estou chegando agora de uma escola na Zona Norte. Eu vi, pintar a calça do senhor aí. Fui pintar a escola, eu mesmo pintei a minha calça aqui, mas a Secretaria da Educação... O senhor vai aparecer com essa calça várias vezes, porque um sujeito político me disse assim, pô, o Alckmin ele tem 2 pares de sapato e ele anda quase sempre com a mesma roupa. Eu ouvi o senhor com essa calça pintada aí várias vezes. Não, e essa pintura aqui não é de hoje, essa aqui foi de uma escola em Rio Preto. E o senhor está com a mesma calça até hoje? Mas ela é nova a calça, ela vai desbotando, ela vai ficando na O senhor é pão duro pra caramba, não? Tinta, o senhor é que nem um bito, o senhor não gosta de gastar muito, não. Meu pai dizia o seguinte, só gasta dinheiro fácil quem ganha dinheiro fácil. Né? É isso aí. Mas só voltando aqui à merenda. Questão da merenda. Lei federal diz o seguinte, você tem que comprar 20% da agricultura familiar. Então você tem que fazer um edital só para agricultura familiar. Então nós temos 4 milhões de alunos, 5 mil escolas. Você não pode comprar de um por um. Então você abre uma licitação, suco de laranja. E a cooperativa entra. Quem credencia? O governo federal também, eles que credenciam. Quem pode participar? Abrimos a licitação, tem disputa, menor preço, comprou, produto foi entregue, isso está resolvido.
Nós que descobrimos que tinham algumas cooperativas com estelionatários. O que faziam essas pessoas? Elas montavam cooperativa, fraudavam o cooperado, porque não pegava o produto dele, do cooperado, pegava de grandes fornecedores e entregava como se fosse pequeno, levando a vantagem daquela lei que era para beneficiar o pequeno. Nós que descobrimos, a Polícia Civil de São Paulo, aliás, em fornecimento para prefeituras, mais de 30 prefeituras, e também para o Estado. Aí, nessas escutas telefônicas, surge lá assessor do deputado, assessor de não sei quem e tal. O Fernando Capês é um promotor público, promotor de justiça. E o que ele vai fazer? Ele vai se defender e tem que prestar contas. É aquela lógica, ninguém está acima da lei. Nem petista, nem tucano, nem PMDBista. Esclareça, eu acho que é importante. Quem não tiver responsabilidade está inocentado, quem tiver responde. Agora, o governo que descobriu, o governo que fez todo o processo e agora vai à justiça delimitar. Olha, tem uma dúvida, que aliás é uma dúvida de muita gente. Como é que um cidadão como o senhor, que muito provavelmente, dificilmente não vai ser candidato à presidência pelo PSDB, vai ser candidato à presidência pelo PSDB, conseguiu ganhar a presidência do partido por aclamação e tal, como é que o senhor aumenta o preço de um ônibus se pretende ser candidato a presidente da República e dá só 4% de aumento para o servidor se é um ano eleitoral? Como é que o senhor faz isso? Não era melhor só aumentar uns 15% e não aumentar o ônibus, coisa nenhuma? Não era mais fácil para o senhor isso aí? Olha, Datena, nós temos que agir... O senhor sabia que eu ia fazer essa pergunta? Não sabia. Não sabia, mas o que é importante? Nós não tivemos reajuste do ônibus. É que eu estou vendo o senhor mexendo num papel. Eu estou procurando aqui o número aqui. Nós não fizemos reajuste o ano passado. Então, nós estamos aí com uma inflação de 2 anos, no caso do ônibus. Foi para a inflação 5,26%. Aliás, perdão, a inflação acumulada em 2 anos, 9,2%. E o reajuste foi de 5%. O que a gente tem feito todo ano? E eu por mim, eu acho que não tem que ter esse negócio de não ter correção. Todo ano tem que ter correção. Só que ela deve ser menor que a inflação. Ou seja, os ganhos de eficiência e produtividade da empresa, você transfere para o usuário do sistema. Agora, é importante, a tarifa é R$4, a básica passou de 3,80 para 4, é das menores do país, abaixo da inflação a correção, e não paga quem é acima de 60 anos de idade, nem é idoso, mas não paga, acima de 60 anos, desempregado, pessoa com deficiência, estudante, e o trabalhador até uma determinada faixa, não é ele que paga, é o empregador que paga, porque ele tem vale transporte. Então a população mais vulnerável, ela praticamente não paga. Quem paga, se a pessoa está empregada, é o empregador que paga. Se ela está desempregada, ela não paga. Se tem mais de 60 anos, não paga. Se tem deficiência, não paga. E esse aumento do servidor? O servidor, até por exemplo, o senhor fala em segurança pública, os policiais estão revoltados com esse só aumento de 4%. Então vamos lá, agora vamos para o servidor. Até 2014, nós fomos dando reajustes para recompor perdas acima da inflação, todas as categorias, tudo acima da inflação. Começa a crise, eu tenho que segurar, porque senão vou quebrar o Estado, que foi o que houve lá na área federal. O funcionário, ele tem promoção, então ele tem, a folha cresce 3% ao ano sem aumento, porque tem promoção, o tenente vira capitão, o capitão vira major, o fiscal de renda de primeira classe vira segunda, o médico de segunda vira terceira, tem quinquênio, licença-prêmio, sexta parte, vai subindo. Então, nós fizemos um reajuste de 3,5% para todo mundo, inclusive aposentado, pensionista, ativo, ninguém abaixo de 3,5%. Polícia, 4%. Professor, 7%. E aumentamos o auxílio-refeição 50%. Ele era R$8, o chamado vale. Foi para 12 pau. Foi para 12. O que é 50%? Dava combinado com 12 conto. Não, mas o que é 50% aí?
Para quem ganha R$ 1.500, isso dá 6,5% de aumento. Com mais os 3,5% dá 10%. Quem tem direito ao auxílio refeição? Quem ganha até R$ 3.770. Mas nós vamos cair naquilo que o senhor falou. Nós vamos cair naquilo que o senhor falou anteriormente. Um político ganhando tanto, inclusive a aposentadoria, o cidadão fica difícil ele entender como é que ele aumenta tão pouco. Eu estou entendendo o que o senhor está querendo dizer, mas ninguém aguenta mais o político ganhando muito e o cidadão ganhando pouco. Deixa eu lhe dar um dado. O Estado perdeu de arrecadação nos últimos 3 anos 27 bilhões de reais. É o cara que está ouvindo a rádio. O que nós temos a ver com isso? Mas é o mesmo esse povão vai receber 4%. É o mesmo recurso. Mas esse que vai receber 4%... O senhor está dizendo que se aumentasse mais, quebrava o Estado mais ainda do que está quebrado. A maioria dos estados não dá aumento e não tem dinheiro nem para pagar salário. É isso quando roubam mais do que deve, como no Rio de Janeiro, que o Cabral fez lá. Mas tem que punir. Agora, o que nós temos que fazer? É diminuir o tamanho do Estado. Diminuir o tamanho do Estado. Vou dar um exemplo para você. Nós demos um reajuste. Beneficiamos 1.010.000 pessoas. 1.010.000 pessoas receberam reajuste. Aposentado, pensionista da ativa. 520.000 são da ativa. 470.000 são inativos. Em 5 anos, você vai ter mais inativos do que ativos. Isso é o que já aconteceu nos outros estados. Por isso que eu fiz a reforma da Previdência lá atrás. Agora, eu procurei ser justo. Quem ganha menos, eu dei 50% a mais no auxílio alimentação. Isso só ganha no civil até 3.770 e na polícia militar até 4.300 mais ou menos. Então, o pessoal de renda menor teve, além do aumento, o aumento do auxílio alimentação 50%. Aliás, quando eu fui prefeito, eu sempre fiz isso. Eu nunca dei aumento igual. Naquele tempo tinha inflação solta, né? Inflação por dia. Então eu dava 20% para quem ganha menos, 15% para quem está no médio, 10% para quem ganha mais. Nós fizemos agora com auxílio alimentação. A economia vai recuperar. A hora que a economia recuperar, você recompõe. Porque até 2014 nós demos aumentos superiores à inflação. Então você tem aí uma faixa aí de atendimento. E uma outra boa notícia da qual é? É o pagamento nova? Pagamento precatório. Nós vamos pagar esse ano, tem muito funcionário para receber precatório. Um número recorde. A gente paga em torno de 2,5 bilhões por ano de precatório. Nós devemos pagar mais de 5 bilhões esse ano. Então nós vamos adiantar bem a fila e reduzir a dívida do Estado. Porque o que permite a lei? Metade do dinheiro do precatório pela ordem cronológica. A outra metade, leilão. Eu vou fazer leilão. Tem 1 bilhão aqui. Quem me dá mais desconto, eu pago. Então, metade eu vou na ordem cronológica, direitinho. E a outra por leilão. E a outra por leilão. Com 40% de desconto, com 2 bilhões, eu pago 3 bilhões de dívida. Eu vou diminuindo a dívida do Estado. Aliás, nós estamos no menor índice. Nós estamos com 1,6 de endividamento do Estado. A lei fala em 2, nós estamos bem abaixo. Eu quero ver se o senhor está preparado para o debate, meu. Se o Lula chegar para o senhor assim, quero ver, mas o senhor tem que dar a resposta do jeito que o senhor falou que vai brigar. Né? Se o Lula chegar para o senhor e falar assim, vocês ficam falando que a gente roubou, mas vocês têm aí no armário o negócio do trenzalão. Como é que o senhor responderia para o Lula? Mas não respondendo para mim, respondendo para o Lula, como é que o senhor responderia num debate, como o senhor diz, vai ser acirrado? Olha, não tem nenhuma acusação ao governador do Estado, ao Geraldo Alckmin. Aliás, se um dia, na política, eu ficar rico, pode chamar de ladrão. Quem acumular patrimônio em política é ladrão. L-A-D-R-A-O. O senhor está dizendo que o Lula é ladrão? Não, eu estou dizendo que quem ficar rico, acumular patrimônio... mas ele tem 27 bilhões. Na vida pública, não há dúvida. Mas o Lula tem 27 milhões, 9,5. Não tem milagre. O senhor está dizendo, respondendo para o Lula aí. Só uma outra coisa. Mais uma cutucada do Lula aí, por exemplo, do senhor no debate. Ou o Bolsonaro. O senhor estava na lista do Janot. E aí, como é que o senhor ia falar? Não, na realidade não tem nenhuma nem investigação. Você tem uma delação que deve ser...
Quem está na vida pública, Datena, e eu fui prefeito da minha cidade natal com 25 anos de idade, 40 anos de vida pública, você tem que prestar contas todo dia. Governa um estado que é maior que a Argentina 4 vezes, é claro que você tem que prestar contas todo dia. Agora, o que é importante? É agir na causa dos problemas. Vamos para o trem, não, eu quero debate. Você tinha no mundo poucas empresas, poucas indústrias. As do Oriente não entravam aqui. Eu que quebrei o cartel deles, porque fiz uma licitação em 2001, achei que o preço estava alto, anulei a licitação, abri uma licitação internacional, vieram os asiáticos, a Hyundai montou uma fábrica em Araraquara, uma fábrica novinha, ganhou metade, a outra foi a CAF, disputa, o preço caiu, nós que quebramos o cartel. Agora, cartel você faz fora do governo, você tem poucas empresas, tem menos disputa. O capitalismo, a economia de mercado tem que funcionar a favor do povo. Aí nós temos que enfrentar os corporativismos, sejam de Estado, sejam também da iniciativa privada. Achar que a iniciativa privada é tudo, né, maravilha, também não é. Enfrentar ambos e defender o interesse coletivo. Bom, eu vou parar por aqui, porque senão o senhor vai dar a resposta que daria para o Lula para mim, que eu já vi que o senhor está perdendo a paciência. E se fosse para o Lula ou para o Bolsonaro, eu tenho certeza que o senhor não ia responder do jeito que o senhor respondeu, com essa educação toda. O senhor chegou quase a dizer o seguinte: ladrão é você, que tem dinheiro aí e tal. Então é melhor parar por aqui. Mas eu só quis preparar. Não podemos furar o mito. Não, eu só quis. Não vamos estragar o debate do Mitre. Tem que deixar pro Existe debate. a mínima possibilidade do João Dória ou de outro candidato, seu candidato do PSDB, à presidência da República ou não? Olha, Datena, você só vai ter. Essa é para encerrar. Você só vai ter candidato na convenção, do ponto de vista jurídico. E quando você tem mais de um, hoje tem 2, tem o prefeito de Manaus, o Arthur Gil. Quando você tem 2, você tem que escolher um, porque não tem 2 vagas. Você pode escolher numa cúpula menor, numa convenção de 200 pessoas, ou abrir a prévia. Nós vamos fazer uma prévia. Tem 800 mil filiados no Brasil. Os 800 mil filiados é que vão decidir o candidato. Provavelmente será em março. Então, decidida a prévia, ele será o candidato. Eu vou trabalhar muito para ser candidato, acho que estou preparado, não é uma tarefa fácil, mas o Brasil vai se recuperar, tenho dúvida disso, tem tudo para se recuperar. Vereador, foi um prazer enorme, como sempre, falar com o senhor. Foi a primeira vez que numa entrevista o senhor quase perdeu a paciência comigo e furou o Mitre do debate. Faltou pouquinho, foi a primeira vez que eu vi o senhor vir perto do senhor perder a paciência. Mitre, eu ainda tenho esperança de um dia estar na campanha José Luiz Datena. Isso aí é uma hipótese cada vez mais forte. Hoje é o segundo convite que eu recebo aqui, é convite oficial esse aí. Mas tem uma outra pressão mais forte que contra isso, que é o público do Datena. E a Band, que né, quer que eu fique aqui mesmo. Coitada da Band. Mas seria pior, coitado do povo, né? Governador, muito obrigado, foi um prazer.